Oi. Legal, então, boa tarde a todos e a todas aí que estão nos acompanhando a essa live, né? Está fechando aí o nosso hall de atividades alusivas ao Junho Violeta, né? Que a gente realizou aí no município de Irati, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. A gente iniciou então com uma live que foi de abertura inicial, falando um pouquinho sobre o atendimento aí intersetorial, integral aí no município de Irati, né, com a participação aí do profissionais da saúde, educação e assistência. E hoje estamos encerrando, né, então, nossa atividade aí falando um pouquinho sobre as velhices importam, né, trazendo um olhar aí interdisciplinar, né? Lembrando todos que essas atividades, então, elas fazem parte aí do Junho Violeta, né? Mais específico aí o dia 15 de junho, que é marcado como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? Que foi instituído aí em 2006 pela Organização das Nações Unidas, e ela vem como foco aí para chamar a atenção, né, dos municípios, estados aí, aos abusos, né, e sofrimentos aí que as pessoas idosas vêm sofrendo, né? Eu acho que essa que é eu acho que uma provocação, né, maior aí, né, de tentar mesmo chamar a atenção mesmo, né, e da sociedade em relação a essa violência ainda que perdura, né, na nossa sociedade. E hoje, então, estamos com a nossa live aí com 3 especialistas, né, a gente faz um agradecimento especial aí que discutem envelhecimento, né? Claro, em cada um na sua linha aí de atuação, né? Porém, né, a gente sabe que tem um sentido, né, que sinaliza aqui, né? A velhice importa, né? Eu acho que é o que vem chamando a atenção, né? Principalmente nesse momento aí da pandemia, né? No contexto aí que a gente vem vivenciando da pandemia do coronavírus, né? Não é da melhor forma que vem sendo chamado a atenção, né? Porque ainda está se reproduzindo muito e reforçando alguns estereótipos, né, preconceitos em relação principalmente a essa população, né? Eu acho que a proposta aqui também é fazer então essa conversa inicial, né, e tentar trabalhar um pouquinho essas questões, né? Então, são 3 pessoas especiais hoje que estão aqui, né, que estou conhecendo, possuem aí um movimento político, né, em defesa das velhices, né, em sua pluralidade, né? Então a gente faz um agradecimento à Marisa, né, que conhecia uns minutos atrás, a Ju, que eu já, né, está aí acompanhando aí no município a nossa trajetória, né, e já tem uma trajetória também, né, de discussão afeta o envelhecimento, né, e o Sérgio, que já nos agraciou aí com uma visita aqui no município, né? Veio em relação ao curso de gerontologia social, né? Que é bem importante, então, a presença de vocês aí, né? O ponto de partida dessa nossa discussão, acredito, né, que é entender a velhice como uma construção social, né? E ela passa por diversos marcadores aí de desigualdade social no Brasil, né? Que são atravessados, então, por questões de classe social, raça, gênero, né? E etc, né? Então, acho que esse que é um ponto aí de partida, né, para discutir velhice, né? Que ela não é um envolvimento apenas privativo, né, do sujeito, né? Ela envolve uma e tem que ter um envolvimento da ação estatal também presente aí na defesa, né, dos direitos aí da pessoa idosa. Então, sejam bem-vindas aí, professora Marisa, né, se assim me permite te chamar, Marisa. Eu vou apresentar um pouquinho cada um, então, aqui, aí depois a gente também abre, caso vocês queiram falar um pouquinho, para a gente já iniciar, né, as discussões. Então, a Marisa, ela é assistente social, ela tem doutorado em saúde pública, é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e é docente do curso de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, né?
Então, que ela irá aí nos agraciar, então, com uma fala reflexiva, né, trazendo um pouquinho aí sobre as políticas públicas, né, e redes de apoio aí à pessoa idosa, né. Seja bem-vindo também ao Sérgio, né, o Sérgio, ele é médico geriatra, né, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tem doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é ex-coordenador da área técnica da saúde da pessoa idosa, da Secretaria da Saúde, né, de São Paulo, e tem um envolvimento bem importante que ele foi um dos responsáveis aí pela implantação, né, de um programa de acompanhamento aos idosos, né, quando ele esteve aqui no município de Irati, trouxe essa experiência, né, que foi super riquíssima, interessante aí, e vem trazendo algumas discussões aí para o município também, né, em relação a esse programa, né? Então, acredito que é um agradecimento especial. E a Ju, né, professora Juliana Ferreira Marcolino Gali, né? Eu sempre falo professora Ju, porque ela foi minha orientadora. Ela tem graduação em fonoaudiologia, mestrado e doutorado em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC São Paulo. E atualmente ela é professora adjunta aí do departamento, né, de fonoaudiologia e da Universidade Estadual do Centro-Oeste, né? E os envolvimentos dela é com demências, né, e velhices aí que também irá aí trazer um pouquinho dessas reflexões nessa tarde de hoje, né? Lembrando a todos que estão nos assistindo que podem fazer perguntas via Facebook, né? Onde elas serão direcionadas aí aos nossos convidados. Então, eu estarei fazendo aí por blocos depois para a gente trazer um pouquinho as discussões, né? Então, comunicar só que a professora Marisa, né, irá fazer sua fala inicial, né, mas terá que se ausentar aí por alguns compromissos, né, já agendados, né, mas que podem também vir as questões, dúvidas aí que a gente vai estar direcionando, né, e de alguma forma vamos estar aí fazendo essa devolutiva também para vocês, né? Então, lembrar cada um, então vamos ter um tempo aí de 20 minutos, é uma conversa, né? E depois voltamos aí então com um bloco de perguntas, né? Então, pessoal aí, sintam-se à vontade, né, nesse diálogo aí para estar participando com a gente. Então, eu passo a palavra aí para a professora Marisa, então, 20 minutos, fique à vontade, falando um pouquinho sobre políticas públicas e rede de apoio, e aí depois, na sequência, a gente vai dando continuidade aí. Seja bem-vinda. Muito obrigado, né, ao Denis e a todos os demais envolvidos aí nesse evento. É sempre uma oportunidade muito boa e muito oportuna, né, da gente estar conversando com os colegas, alguns já conhecia, por causa do Dr. Sérgio Pascoal, com quem já tive, né, a honra e o prazer de trabalharmos juntos aí em alguns cenários aqui em São Paulo. A Ju, a professora Juliana, que eu estou conhecendo agora, o Denis também, mas é sempre bom e sabermos que hoje nós atingimos tantas pessoas, né? Se é algo que nós estamos, que é um grande legado, eu acho que é um grande aprendizado e é uma das partes muito positivas, se a gente for pensar nesse momento tão adverso, que tanto penaliza todos nós, de todas as idades, né? Então, todas as velhices importam, todas as vidas importam, né? Toda a nossa trajetória de construção no nosso processo de envelhecimento sempre importa. Mas acho que um grande legado é o quanto esse meio, né, hoje completamente consagrado, que é essa interação que nós temos por meio aí da tecnologia, nos aproxima, né? Se a gente for pensar isso há décadas, quão difícil era você ter que esperar uma carta para chegar uma notícia, mandar um telegrama, eu, assistente social que sou, né, de formação, né, por vezes, né, na minha prática assistencial, antes de ir para a docência, trabalhei durante um certo tempo no Hospital de Clínicas aqui em São Paulo, capital,
né? Como é que você faz para localizar a família? Manda telegrama, não chega o telegrama, devolve o telegrama. Hoje você tem os meios que nos favorecem isso, e a gente vai conhecendo as pessoas Brasil afora, as pessoas vão nos assistindo. Então, eu acho que essa proximidade realmente já existia, é óbvio, mas isso potencializou muito e quanto ela é importante, né? Quanto ela é vital para as nossas vidas. Claro que tem os usos e os abusos e essas coisas todas que, né, requerem sempre um cuidado bastante grande, mas, enfim, destacando dessa importância. Então, um prazer muito grande estar aqui compondo, né, esse painel, essa tarde aqui, né, com uma conversa, né, uma roda de conversa tão agradável, né, e com esses outros dois colegas que depois vão abordar aí os seus temas. Então, eu trouxe algumas reflexões, que é a proposta mesmo, né, desses momentos, né, e que o Denis, então, nos solicitou. Então, só uma abordagem que eu trago a respeito da importância, né, eu me dedico a esse tema já há um tempo bastante grande, né, é o meu tema de pesquisa e também de docência, e sempre foi na minha área assistencial, que é estudar e conhecer mais das redes de suporte social, do apoio social tão importante, da questão do valor da família e de quanto temos que entender dos tipos e cenários das diversas famílias que temos, das diversas construções sociais que vamos fazendo ao longo das nossas vidas, e como isso, mais lá para frente, para pessoas idosas, né? E aí falamos das velhices, e todas as velhices importam, né? E das construções, então, que temos ao longo da vida, para que tipo de apoio nós temos da nossa rede, e aí da nossa rede de suporte social, né, formal e informal, né? Então, trazendo alguns conceitos e algumas questões, algumas reflexões que eu vou fazer essa ponderação, dessa importância. A família ainda apesar de cada vez mais diminuta, né, as famílias cada vez mais encolhidas, ainda é central, né, como uma provedora de assistência, de cuidados, de afeto, né? Mas uma família, só a família, por vezes, não dá conta de demandas mais acentuadas da pessoa idosa, em especial, né, daquelas que já têm uma necessidade instalada e que precisam de maior atenção, de maior cuidado, de um envolvimento maior. Então, essa parceria entre esse apoio informal, que vem da família, ou do seu núcleo estendido, né, entendendo aí uma família não só a nuclear, mas os amigos, a comunidade, a rede de solidariedade que se instala e as relações de vizinhança, que são muito oportunas e muito potentes, né? As relações de vizinhança, pela própria geografia social e a sua dinâmica, ela é muito potente. Por vezes, o vizinho é a pessoa mais fácil de você acionar, e é a primeira que você aciona, porque você tem até pessoas do seu vínculo, né, familiar, só que são muito distantes, ou na mesma cidade, mas em bairros distantes, muito longínquos, né? Aqui, numa cidade do tamanho de São Paulo, se eu estou num extremo da cidade, a outra pessoa no outro, às vezes tem 2 horas, 3 de deslocamento, agora nos trânsitos mais fáceis, frente à restrição que temos, mas, enfim. Então, por vezes, essa relação de vizinhança é sempre muito potente. Só que ela precisa ser articulada. E aí nós chegamos nas políticas públicas, e aí nós chegamos numa política pública que precisa ser integrada e, portanto, faz parte, isso já é um precursor da Organização Mundial de Saúde, já há bastante tempo, quando vai tratar das questões aí das doenças crônicas não transmissíveis, e nessa mudança da lógica de atenção à saúde, né, integrando muito comunidade com os recursos todos e os profissionais. Então, há que haver uma articulação em relação aos profissionais
dos equipamentos, e aí falamos em especial que são os maiores provedores de serviços, a área da assistência social, a área da saúde, o controle social vital, papel do controle das políticas públicas nesse exercício vital, mas as áreas de interface são essas duas áreas, então uma integração entre profissionais, e aí falamos das políticas públicas integradas, né, de uma lógica que integre essa área social com a área da saúde, com serviços que cheguem, orientem, capacitem e, portanto, junto com famílias e com essa rede informal constituída, sejam os provedores desse auxílio às pessoas idosas. E, por vezes, a lógica é muito perversa. Nós temos, né, uma previsão no nosso Estatuto do Idoso, o nosso grande marcador, né, é em relação àquilo que se preconiza a pessoa idosa, 118 artigos, todos eles muito claros naquilo que deve ser cumprido. Infelizmente, muito do que se tem no Estatuto ainda não vigente, mas, enfim, cabe à família, ao Estado, à comunidade, ao poder público, enfim, um dos primeiros capítulos do Estatuto do Idoso, prover esses cuidados. A família é penalizada e ela tem a sua sanção quando isso não é cumprido, mas nem sempre nós temos isso sendo realmente exercido com relação ao poder público quando ele falha naquilo que ele deve prover, né? Então, por vezes, esse cuidado e essa lógica é muito necessária para ser um disparador dessa conversa que depois, né, os meus colegas vão fazer as suas abordagens. É sempre muito importante. Só a família ou só um suporte social informal, sem o apoio de profissionais que entendam das necessidades, das inúmeras necessidades, que podem ser mais de cunho estrutural, financeiro, mas afetivo, emocional, ela não dará conta. Nós precisamos de serviços integrados. E aí nós temos que sair das caixinhas de cada uma das nossas áreas, porque aí nós construímos um saber gerontológico com as pessoas, não para as pessoas. Com as pessoas. É para eles e com eles. É na lógica deles. Por isso que a função do conselho é sempre muito importante. Eu falo para pessoas que trabalham com conselhos e que sabem dessa importância, é falar com as pessoas, os maiores interessados, e numa lógica de trabalhar curso de vida, trabalhar processo de envelhecimento. E lá na frente, nós chegaremos numa idade cronológica, Brasil 60 anos e mais, assim como outros países em desenvolvimento como o nosso, né, que é considerada a pessoa, portanto, idosa, mas eu tenho que trabalhar toda essa lógica do processo de envelhecimento, porque é isso que constitui uma sociedade que vai entendendo as necessidades das pessoas ao longo da vida, as mudanças que elas vão tendo e as necessidades, portanto, que as famílias e esse suporte social vai sendo necessário. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção e destacar: temos famílias e famílias, convívios e convívios, construções e construções, relações que foram prazerosas ao longo da vida e lá na frente podem ter um desfecho melhor em relação a apoios e afetos, mas temos construções que, por vezes, os relatos das pessoas são exatamente o contrário. Ele me penalizou muito, era muito ausente e omisso, tínhamos que nos esconder, porque senão ele vinha e queria, né, fazer atos aí não adequados. Então, nós temos várias construções.
E, por vezes, nós fazemos uma visão muito romanceada da pessoa idosa e dos demais envolvidos. Então, nós temos construções e construções, famílias e famílias, né? Nem sempre, né, o afeto e o apoio concedido ao longo da vida tem um desfecho muito positivo, e a gente vai vendo, quem trabalha com idosos, por vezes, que já estão mais abandonados, mais distanciados do seu convívio, tiveram relações muito afetuosas e as pessoas foram ao longo da vida, esgarçando esse relacionamento. Então, nós temos que entender de que construção nós falamos, de que momento nós vivemos e de que forma a gente pode auxiliar melhor as pessoas. E para que isso ocorra, nada melhor do que profissionais que sejam capacitados e que consigam, né, numa visão gerontológica, não se faz gerontologia, a gerontologia, por natureza, né, é uma ciência interdisciplinar, ela precisa da pluralidade dos olhares para a construção de uma proposição, de uma ação que tenha como centro a pessoa idosa. Então, eu preciso dessa pluralidade. E eu preciso, portanto, entender dessas necessidades todas. E se é uma coisa muito positiva também desse período, né, e que eu acho que é muito, que favorece muito, até para a gente entender dessa lógica toda, eu estou revisitando um livro que eu li há muitos anos atrás, que eu compartilho com todos vocês. Uma das pessoas aqui presente certamente já deve ter lido também, e vai se lembrar, é um livro, a autora é Doris Lessing. O livro chama-se O Diário da Boa Vizinha, né? Então, tratando, né, de relações familiares, de rede, de apoio e de suportes. Esse livro foi escrito na década de 1980, né? Essa autora, né, consagrada, já falecida, ela escreve esse livro, né, e escreve com um pseudônimo, né, de James Somers, né? Então, a Doris Lessing escreve esse livro, depois, em seguida, escreve outro. Mas ele ficou um clássico, porque é justo a história tão antiga, 1980, isso se passa em Londres, né? De uma senhora que está num lugar, e aí a vizinha vai tendo umas relações bastante interessantes, se aproxima e dá um apoio extremamente vital. E aí, se a gente for ver, isso tão presente e tão necessário ainda nas nossas vidas em 2020, né? Pessoas completamente abandonadas nas suas casas, famílias completamente esgotadas por vezes, sem condições de fazer aquilo que é necessário e muito desprovidas daquilo que lhes falta em relação à habitação, renda, educação, trabalho, né? Então, tantas as questões que são impostas, então nós temos que ter esse olhar com relação política pública da assistência social, SUAS, política pública de saúde, SUS, sistemas integrados, níveis de complexidade, proteção básica, assistência, atenção básica, saúde, caminhando para a média, alta complexidade dos dois sistemas. Portanto, falamos de núcleos de convivência, unidades básicas de saúde, estratégia da saúde da família, falamos de centros-dia, falamos de repúblicas, falamos de instituições de longa permanência, assistência, na média complexidade, com centros de referência para idosos, os hospitais, ambulatórios de especialidade, enfim. Mas isso há que se ter uma integração entre áreas, há que se ter uma coordenação, porque nós dividimos as nossas atribuições, mas quando nós atendemos uma pessoa e todas as velhices nos importam, elas têm construções que são diferentes. Nós vamos fatiando
porque nós temos as nossas especialidades. Mas quando nós atendemos um único indivíduo, uma única pessoa. E essa única vida nos importa. E é para aquela vida que eu tenho que olhar. Que construção é essa? Que momento eu estou? Que significado tem a minha vida? O que é que eu fiz? Que saldo eu tenho? E, por vezes, para os mais longevos, isso é um discurso que a gente muito ouve, não sei mais o que é que eu estou fazendo aqui. Não sei mais do que é que eu gosto. Então, assim, esse sentido da vida, que é uma outra é um outro conceito que eu gosto e trabalho muito com esse autor, que é o Viktor Frankl, que trabalha com o sentido da vida, com a logoteoria, com a existência, é algo que é vital quando a gente trabalha com seres humanos, quando a gente trabalha com essa individualidade entre as pessoas e com essa articulação que nós, profissionais, que atuamos com as pessoas idosas e com seus familiares, me parece bastante oportuno que a gente cada vez desenvolva e se aproxime mais. Olhares diferentes para construções diferentes de vida, políticas públicas e serviços integrados, serviços sociossanitários, serviços híbridos, serviços que congreguem, portanto, as várias dimensões que são necessárias, porque ora eu preciso da saúde, ora eu preciso de questões mais sociais, afetivas, emocionais, e elas têm que se entrelaçar. Para isso, nós temos que ter grupos articulados e integrados. Então, é por uma política integral é que nós trabalhamos, por uma política de cuidados integrais e integrados, é que nós trabalhamos por profissionais que realmente tenham essa capacitação e essa capacidade de introjetar e atuar nessa perspectiva, entendendo as necessidades e as peculiaridades das famílias e as dificuldades que nós temos, por vezes, nessas interações. E só fazendo uma contextualização, hoje, 29 de junho, finalizando o Junho Violeta, uma notícia, devem talvez terem tido acesso, mas, enfim, isso notícia num grande jornal aqui da cidade de São Paulo, uma senhora de 62, 63 anos, não vou lembrar agora corretamente, trabalha escravo num bairro de classe média alta na cidade de São Paulo, né? Então, isso hoje, né, mantida numa casa, era uma empregada doméstica de muito tempo, não recebia, a família saiu e ela ficou, isso foi certamente uma denúncia. Então, assim, quanto isso nos penaliza, quanto isso nos deixa atônitos e quanto isso necessita do nosso olhar atento, profissionais que somos da área, né, social, da área da saúde e propositores de políticas públicas para a pessoa idosa. Então, acho que era essa a minha contribuição, só para disparar alguns temas, algumas questões, para depois aí virem no nosso debate. Agradecimento aí, Marisa, acho que pelas tuas contribuições, né? Eu acho que trouxe aí, nos invocou a pensar várias questões, né? E trouxe diversas reflexões, principalmente nessa integralidade, né? Porque a gente vê ainda como as políticas sociais em si, né, trabalham muito isolados, né? O SUS de um lado, o SUAS de outro, né? Então
de como pensar realmente essas políticas públicas para a população idosa nesse território, né? Porque é onde aquela pessoa idosa que reside naquele território, ela vai transitar essas políticas, ela vai ter um percurso ali da unidade básica de saúde, ela vai no núcleo de convivência, ela é acompanhada muitas vezes pela estratégia saúde da família, né? Ela pode participar também de outros grupos formais e informais, associações comunitárias, né? Então, de como pensar realmente isso, acho que é um diálogo aí importante, né? Eu acho que algo que você resgatou aí, que é importante, né? De como trazer realmente nessas políticas públicas esse olhar sociossanitário, né? De como pensar realmente essa integração, né? Esse diálogo, né? E eu acho que o ponto de partida para isso também é o processo de qualificação dos Sim. trabalhadores, né? Que você trouxe muito bem isso e com muita clareza, né? Eu acho que disparou diversas questões aí que depois o pessoal vai estar aí participando, mas sem mais longas, né? Acho que a gente faz um agradecimento, né, pela tua participação, né? Aí por estar contribuindo aí, participando, né, desse momento. Nos conhecemos agora, né? Já conversávamos, né, mas assim, online, né? Estamos nos conhecendo melhor, conversando, né? Esperamos aí que passe, né? Que temos um momento aí para poder conversar, né? Poder continuar a nossa conversa aí, né? Muito Obrigado. obrigada. Não sei se você Então, quer falar isso. eu queria só mais uma vez agradecendo e já me colocando muito à disposição. O Denis depois vai fazer um consolidado das outras falas dos colegas, a Juliana, o Sérgio, e me coloco à disposição também, se quiser passar o meu e-mail, mas enfim, posso falar, maccioly@usp.br, macioli@usp.br, mas o Denis, de qualquer maneira, aí anota aí as questões se tiverem, e pedindo desculpa aos colegas, porque aí realmente eu já tinha compromisso, vou ter que me ausentar. E fico à Obrigado, Marisa. disposição. Obrigado, então, pela participação, né? Quanto a isso, tranquilo, né? A gente sabe que já a agenda, né, também aí vem sendo sobrecarregada, né? Bastante atividades, né? Em relação desse momento que a gente vem vivenciando, né? Mas aí eu vou estar passando aí também as contribuições depois, e caso venha algo aí que você queira contribuir, a gente vai estar dando a devolutiva aí para a comunidade. Tá ok. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Continuando, então, nossa conversa, então eu passo a palavra aí pro Sérgio, né? Pro Sérgio, professor Sérgio Márcio Pacheco Pascoal, geriatra, vai estar abordando aí, falando um pouquinho aí para o pessoal sobre os cuidados com a saúde, né? Trazendo um pouquinho saúde mental, né? Então, nesse tempo aí da pandemia, do coronavírus, né? Então, Sérgio, a palavra é sua. Boa tarde, Denis. Boa tarde a todos aí, os queridos profissionais dessa cidade encantadora. Juliana, que eu conheci em loco. Boa tarde, um prazer estar junto com você. Marisa já foi, mas estar com a Marisa é sempre muito bom. A gente se conhece desde a década de 90, né? E queria também agradecer a esse convite para estar aí com a população de Irati, que tão bem me acolheu, que foram 2 dias que eu não me esqueço mais, estão guardados no lado esquerdo do meu peito, o carinho de todos vocês que eu encontrei em Irati, nunca mais me esqueço de Irati. Então, é um prazer imenso estar aqui podendo colaborar nesta videoconferência com pessoas tão queridas. E, Denis, transmita aí a toda a equipe da secretaria, a todos os profissionais com quem eu convivi nesses dias, o meu abraço saudoso, porque foi algo que me transformou. Eu saí de Irati
melhor do que eu tinha chegado. Então, muito obrigado mesmo, e eu espero contribuir de forma bastante positiva nessa discussão. Então, o Denis e a organização me pediu para falar sobre os cuidados com a saúde da população idosa nesse contexto, né, que nós estamos vivendo, dessa pandemia que ninguém esperava do Covid-19, né? E eu queria começar lembrando, que todos sabem, mas fazendo essa reflexão, nós estamos vivendo esse momento extremamente preocupante para todos, né? Preocupante do ponto de vista da saúde, preocupante do ponto de vista econômico, preocupante do ponto de vista das relações, da situação política. É uma preocupação que, inclusive, a gente olha para o futuro e fala, meu Deus, o que vai ser, né? Espero que seja melhor. E é preocupante, em especial, para a população idosa, porque, né, esse vírus, ninguém tinha uma imunidade, uma proteção imunológica para esse novo vírus, e o pior é que ele tem uma transmissibilidade tão grande, que ele rapidamente ele se dissemina, e ele pode, para 20% das pessoas, o que é muita gente, pensa aí, universo de bilhões e bilhões de seres humanos que nunca tiveram contato e não têm imunidade, serem infectados, e 20%, então, vai ter uma situação muito mais grave da sua infecção, e uma menor percentual ainda vai ter até uma possibilidade de morte. Notadamente, quais são os grupos, todo mundo sabe, mas é bom enfatizar, quais são os grupos que têm um risco muito grande de ter uma consequência grave nessa pandemia? Em primeiro lugar, estão os idosos, né? Os idosos são uma população que, se acometida, ela pode ter uma consequência mais grave e uma mortalidade maior. Depois tem as pessoas que têm multimorbidade, notadamente aquelas que têm, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, cardiopatia. Então, essa multimorbidade também leva, quando o coronavírus entra na pessoa, a ter uma possibilidade de ter também um desfecho muito desfavorável. E o terceiro grupo são as pessoas que têm uma imunodepressão. Então, por exemplo, quem tem câncer, quem está fazendo quimioterapia ou não tem imunidade, como HIV, essas pessoas têm também chance de sofrer consequências muito graves. O pior é que os idosos podem estar nos 3 grupos, né? Eu posso ter, eu sou idoso, eu já sou idoso, né? Eu posso ter multimorbidade, geralmente os idosos têm, né, multimorbidade, e posso ter uma imunodepressão, por exemplo. Uma das minhas morbidades pode ser um câncer e eu estar fazendo uma quimioterapia. Então, vejam que, nesse contexto, a saúde das pessoas é posta muito em risco. E, portanto, não só a saúde, a vida das pessoas. Então, quais os cuidados com a saúde que a população idosa tem de ter para garantir, então, uma vida saudável e, principalmente agora, nesse contexto que coloca em risco a nossa saúde de uma forma enorme, especial. Eu pensei em dividir, para ficar mais claro, essa questão dos cuidados em 2 vertentes. Primeiro, vamos falar dos cuidados em relação à saúde, em relação ao próprio indivíduo, a nós, velhos, idosos. Depois, os cuidados que os serviços de saúde sociais têm de ter com a população idosa, para ficar mais claro, certo? Então, vamos pensar, primeiro, nos cuidados com a saúde que nós, pessoas idosas, temos de ter. Evidente, isso daí não é chover no molhado, mas eu vou elencar alguns cuidados fundamentais, porque vale a pena sempre enfatizar. Tá certo? Então, quando vem o Covid-19, eu tenho vários tipos de prevenção que eu, como indivíduo, meu autocuidado, eu tenho de introjetar no meu dia a dia. Então, não adianta só estar lá a recomendação, os profissionais da saúde falarem, estar na televisão, não adianta nada. Eu tenho de incorporar na minha rotina. Então, os cuidados principais para prevenir tanto eu me infectar quanto não passar para os outros, em primeiro lugar vem a higiene.
Aí todo mundo sabe, isso daí está em tudo quanto é lugar. Como que se faz com lavar as mãos, por exemplo? E lembre-se, é lavar a mão corretamente, de todo jeito. Eu saí, peguei, né, saí lá fora, peguei em alguma coisa, volto, lavo a mão. Eu faço algo, lavo as minhas mãos. Naquela forma mais consciente, bem feita possível, para me prevenir e para não levar também isto para os outros. Lembrando que a principal entrada do vírus em nós é através das mucosas, principalmente boca, nariz e olhos, a gente esquece. Então, aquela recomendação de não levar a mão no rosto é fundamental. E a gente, o dia inteiro, imagina quem tem óculos, né, Juliana? A quantidade de vezes que a gente leva para ajeitar o óculos, mas mesmo assim a gente tem mania, né? Coçou o nariz e faz. Então, nós temos que começar a introjetar isto. Isto é muito difícil, porque as nossas mãos são algo muito maravilhoso, né? Que a gente faz com essas mãos, abraça, contactua, dá tchau, pega na mão. Isso tudo, nesse momento, fica um pouco complicado. Então, os cuidados com a higiene são fundamentais e nós temos de incorporar isso no dia a dia, sem falta. Uma outra recomendação que é fundamental, isso independe da pandemia, nós temos de nos manter com uma capacidade funcional muito boa. Vamos pensar na capacidade funcional física, né? Então, eu tenho de ter musculatura boa, eu tenho de ter uma flexibilidade articular muito boa, eu tenho de ter um alongamento dos meus músculos e eu tenho de ter força, né? Eu preciso subir escada, eu preciso andar, eu preciso ir ao supermercado. Agora pode ser que eu esteja em casa, mas pelo menos eu tenho de fazer coisas. Subir 2 degraus, se eu não tiver músculo nem força, eu não faço. E nesse tempo que eu vou ficar mais recolhido em casa com distanciamento social, se eu não tiver uma rotina de fazer atividade física, porque agora, eu sei que em Irati ainda não está com lockdown, as pessoas idosas que estão um pouco mais recolhidas, né? Mas os idosos, se eles ficarem só em casa, muitas vezes eles iam num grupo da unidade básica de saúde fazer a ginástica, eles saíam para ir a uma atividade física numa academia, iam ao supermercado, iam à feira, e agora começam a ficar restritos em casa. Pode ser que a casa não tenha um local para ele andar de forma suficiente por 30 minutos sem parar. Eu tenho de incorporar nessa minha rotina diária atividade física, alguma atividade, né, qual seja. Então, existem exercícios que posso fazer em casa, sem um aparelho de academia. Então, isso é fundamental na minha rotina para manter minha saúde, que eu faça atividade física regular, tá certo? Além disso, eu preciso manter a minha capacidade funcional mental, cognitiva, e aí não posso parar. Eu tenho de manter atividade de todos os tipos possíveis. Não é só, vou fazer palavra cruzada. Não é só isso. É leitura, ouvir o outro, conversar, cantar uma música, fazer alguma atividade lúdica. Tudo isso faz com que meus circuitos cerebrais se mantenham e não haja, então, uma diminuição da minha capacidade cognitiva. Isso é fundamental e tem que ser eu fico só em casa, eu vou dormir, toda tarde eu vou dormir só. Não, faça uma ginástica cerebral diária. Além disso, tem a medicação. A gente não pode deixar de seguir as recomendações dos nossos medicamentos. Nós somos portadores, eu sou, de condições crônicas, e eu tomo 4 medicações, eu tenho de tomar direito, não posso esquecer, não posso menosprezar, agora eu estou aqui, talvez eu não precise mais disso, tá certo? Então, seguir a minha rotina de remédios da forma mais correta possível, isso é fundamental. Mas tem uma outra questão que melhora muito a nossa saúde, que é a alimentação. E se eu estou em casa, parado, tome cuidado de não ganhar peso. Então, aqui é uma coisa fundamental que a gente vai ter de fazer, comer de uma forma que seja adequada para que a quantidade de alimentos seja o suficiente
para o número de atividade de gasto energético que eu tenho e comer da forma mais saudável possível. E aí, por fim, eu queria dizer que tem algo fundamental, e o Denis já disse, que eu tenho de ter cuidados com a minha saúde mental. Por que isto, né? Por que nós temos de ter cuidado com a saúde mental? Nós, na pandemia, né, a gente começa a ficar muito angustiado. Imagine, né? Algo que é perigosíssimo para a pessoa idosa. Algo que muitas pessoas falam, idoso é que tem que ficar isolado, porque o idoso é o grupo de risco. Aliás, não gosto dessa palavra, grupo de risco, tá certo? Porque segrega muitas pessoas, não é bom, né? Mas os idosos têm risco, não são o grupo de risco, mas eles têm um risco, assim como outras pessoas também, que não são idosas, também têm risco de ter uma consequência mais grave nessa pandemia. Então, eu vou lembrar algo que aconteceu na epidemia da Ebola, em 2014 até 2016, na África, em que eles observaram, e que também, na pandemia do Ebola, tinha o distanciamento social, eles observaram vários distúrbios de saúde mental que tiveram um grande impacto na vida das pessoas no enfrentamento da epidemia do Ebola. Então, durante aquela epidemia, houve muitos comportamentos relacionados ao medo. Então, medo de ser infectado, medo de morrer. E a Ebola tinha uma mortalidade enorme, hoje já está menor. Mas em 2014, a mortalidade era 80%. Então, quem se infectava tinha 80% de chance de morrer. Então, imagina o medo que isto trazia. Isso levou a uma estigmatização das pessoas infectadas, porque era como se a pessoa infectada tinha nunca mais de aparecer na minha frente, tá certo? Eu tinha de ignorar, tinha de ser isolada em algum lugar onde ela não encontrasse mais ninguém, tá certo? Ou então fazia com que eu começasse a negar, né? Então eu começo a ignorar procedimentos que eu deveria ter para vencer a epidemia, tá certo? O medo era tão grande, né, que até me levava à negação. Isso, inclusive, lá na África, impediu muito os esforços da saúde pública para a recuperação, por exemplo, dos sobreviventes. Aqueles que sobreviviam eram estigmatizados. Isso daí é contaminado, tá certo? Uma segunda distúrbio que apareceu muito na Ebola foi a ansiedade. Aliás, três tipos: a ansiedade, o estresse pós-traumático e depressão, tá certo? Então, olhando essa epidemia do Ebola em 2014 na África, a gente olha agora a nossa situação nessa do Covid-19 e a gente vê que é um quadro muito semelhante, muito semelhante. Em primeiro lugar, posso ter, né, e muitas pessoas, não apenas idosos, muitas pessoas têm comportamentos de alto risco frente à epidemia, que é a negação. Eu começo a ignorar as recomendações de distanciamento social, né? Por exemplo, é uma festinha familiar, não tem problema. Não, ali naquele supermercado que eu frequento, não tem ninguém doente, eu nunca vi ninguém doente, lá e todo mundo é saudável. Eu vou lá, tá certo? Não tem problema, não. A minha vizinha aqui, vou lá, hoje é aniversário dela, vou dar um abraço nela. É lógico que a questão do distanciamento social pode ser ignorada, entre aspas, por aquelas pessoas que têm uma necessidade de sair, não tem com quem contar, tá certo? Aí nós vamos depois falar de como fazer os serviços para dar o apoio. Se eu moro sozinho, se eu não tenho quem faça o meu supermercado, meu Deus, eu vou ter de sair, não vai ter jeito, né? Tem pessoas, por exemplo, outro comportamento, aqui tá preocupante, mas lá na cidade ali vizinha não tem nada, lá não teve nenhum caso, aí eu vou lá viajar. Esses comportamentos de risco, principalmente negacionistas, eles aceleram a disseminação da doença, que é um vírus que tem uma transmissibilidade enorme, muito grande.
Então, esse é um tipo de quadro que aconteceu também no Ebola e está acontecendo aqui, e que, de certa forma, afeta de um jeito, do ponto de vista negação, né, e que as pessoas passam a ter comportamentos de alto risco e aumentam a pandemia, a transmissão e a velocidade da transmissão, o que vai piorar muito em termos sociais e de saúde, porque nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde. Mas outro distúrbio são os comportamentos, então, relacionados ao medo. Também aqui, né? A gente tem medo. Eu tenho, não vou dizer que eu não tenho, não. Eu tenho medo de ser infectado. Eu tenho medo de ser entubado, de precisar ir para o hospital. Eu tenho medo de morrer, tá certo? E aí, o que pode acontecer? Eu posso ter tanto medo que eu faço um isolamento extremo. Eu evito qualquer contato social. E eu estou falando isso que a gente tem casos. Nós estamos vendo casos desses. Pessoas, às vezes até não idosas, que se isolam de tal forma que não conseguem ter convívio com ninguém. Nada. Eles ficam lá deitados e morrendo de medo. É até um quadro meio de pânico, tá certo? Um transtorno mesmo de ansiedade muito grande. É necessário trabalhar esses medos, né? Então, isso pode levar a pânico, pode levar a insônia, angústia, tá certo? Pode levar a pessoa, inclusive, a ter distúrbios tão graves que elas vão precisar de tratamento, tá certo? Então, eu posso, então, também tem uma outra coisa que gera muito esse medo. Quando eu fico tão ligado nas questões e fico me alimentando apenas da pandemia, e aí eu vejo, nossa, morreram tantos hoje, meu Deus do céu, já chegou aqui o vírus na cidade aqui do lado, ai, o que vai ser de mim? As pessoas ficam consumindo um monte de notícias que são aterrorizantes, né? Então, este é um problema que pode levar a esses tipos de medo exacerbado, com pânico, ansiedade e até depressão, tá certo? Tem uma outra coisa que atrapalha muito a saúde mental e que agora nós estamos vendo muito nessa epidemia, e que não teve no Ebola, lá na África, por causa até do tempo, né? Que nós estamos agora em 2020, tá certo? Que é o uso disseminado das redes sociais, que, por um lado, pode ser muito bom, mas, por outro, pode trazer muitos prejuízos. Principalmente se as pessoas começam a consumir sem as notícias que vêm, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, etc., consumindo sem um critério, sem um discernimento se aquilo realmente tem evidência ou não tem evidência. O que eu estou falando? Das fake news, tá certo? Essas notícias falsas que se disseminaram pelas redes sociais dificultam muito a compreensão real, a compreensão da realidade. Então, leva os indivíduos a ter uma atitude confusa, sem base científica nenhuma. É por isso que se polarizou tanto, né? Então, pessoas que acreditam num tratamento, outros que não acreditam, e ficam brigando e se degladiando pela internet, destruindo relações, né? Amizades, famílias, etc., politizando a epidemia, e isso aumenta o medo e aumenta a ansiedade, porque todo mundo vai ficar na dúvida. Fulano diz isso, fulano diz o contrário. Onde está a verdade, meu Deus? Tá certo? Isso é estresse, né? Então, com isso, eu tenho a possibilidade, com tudo isso, com a negação, com o medo, com esse uso disseminado de notícias que me levam a ter uma percepção errônea da realidade, me levam a ter insônia, pesadelos, desinteresse, né, pelas outras coisas, entorpecimento, eu não consigo mais pensar, aquilo fica o tempo inteiro na minha cabeça, e muitas vezes nós vamos precisar de tratamento. Então, essa epidemia está trazendo muita angústia e muita ansiedade nas pessoas, então a gente tem de ter um cuidado danado. Não fiquem consumindo apenas notícias ruins. É evidente que eu tenho de ter informação. Quantos casos tem em Irati? Já chegou?
Está todo mundo bem? A maioria está em casa? Ou foi hospitalizado? Teve alguma morte? É lógico que eu tenho de saber, até para me planejar dentro da cidade, mas não pode ser algo que me leve a um estresse absurdo que vai atrapalhar a minha saúde mental. Por outro lado, essas questões da internet, elas podem ser muito boas para ajudar na nossa saúde mental. Vejam, eu tenho 2 filhos, né? Todos os dias, eles não estão na minha casa. Uma mora, inclusive, em outro país, né? Meu filho não mora comigo. Todos os dias, eu e minha esposa nos reunimos com eles por videoconferência. E ver as pessoas é muito melhor que só falar ao telefone, tá certo? Eu estou vendo, eu vejo sorriso, eu dou um sorriso, eu dou um abraço virtual, a gente troca carinho, né, Então, a internet pode ser algo muito boa em termos de trazer para nós o convívio social que está tão difícil, aproximar os entes queridos, e não só os filhos, os amigos, os outros familiares, os nossos companheiros de trabalho, aproximar para a gente conviver através de um meio artificial, mas que é o que é possível nesse momento. Olha, eu estou mandando um abraço virtual para vocês, tá certo? Então, estes são os cuidados que a gente tem que ter com a própria saúde. Mas agora, eu queria falar um pouco aquela segunda questão que eu disse para vocês, que são os cuidados da população idosa que tem que ser dada pelos serviços, principalmente pelos serviços de saúde e pelos serviços sociais. Veja, esses sistemas de saúde social, eles têm muita importância para garantir uma velhice saudável, e agora, na pandemia, eles têm de se renovar, se reinventar, para conseguir dar suporte a essas pessoas que não estão conseguindo ou não estão podendo. Eu sei que em Irati, por exemplo, os serviços estão funcionando em meio período, é um pouco mais... tem uma certa restrição, tá certo? As pessoas idosas estão fazendo home office, os idosos estão mais isolados, procuram não sair, mas, de qualquer forma, os serviços precisam se reinventar. Por quê? Nós temos as pessoas que são portadoras de condições crônicas, e as condições crônicas continuam. A pandemia está aí, vem uma nova necessidade de abordagem à saúde e às questões sociais da pandemia, um vírus novo, mas eu continuo com o meu diabetes, continuo hipertenso, continuo com o meu colesterol alto, etc. E eu preciso continuar a ser tratado, eu continuo a precisar do controle dos serviços. Eu tenho, por exemplo, necessidades sociais, eu não tenho como andar, eu sou cadeirante, eu preciso de alguém que me ajude nos serviços bancários. Os serviços sociais precisam se reinventar para dar um suporte a essas pessoas que não podem estar agora, a todo momento, indo para a rua. Então, é preciso reorganizar, e é mais do que a hora de se reorganizar o modelo de atenção, né? O primeiro, a mudança de paradigma, fundamental capacidade funcional, fundamental ter boa qualidade de vida, né? E os serviços precisam apoiar as pessoas que agora estão mais em casa. Por exemplo, como garantir que os tratamentos que não podem ser descontinuados continuem, tá certo? Como garantir que os benefícios que as pessoas demandam e de que precisam não sejam descontinuados, tá certo? Isso é fundamental. Como que os serviços podem dar apoio, por exemplo, aos idosos que estão em casa? Como é que eu faço as consultas, a continuidade das consultas das doenças crônicas? Como é que eu faço a manutenção dos medicamentos? Não pode parar. Precisam de ajuda doméstica ou não precisam de ajuda doméstica? Precisam de ajuda externa ou não precisam de ajuda externa? A Marisa falou algo que é fundamental. Se esses 2 serviços eles se unirem, a gente pode otimizar essas ajudas, né? Então, os serviços sociossanitários, saúde e assistência juntos, otimizam muito mais essas ajudas que essa pandemia está
aumentando e visibilizando, né, e que as pessoas precisam, e que agora, por conta do distanciamento social ou de uma diminuição da sua mobilidade por conta da pandemia, elas necessitam e não pode parar. Então, é fundamental. O Denis falou do programa Acompanhante de Idosos, né, que é um serviço aqui da cidade de São Paulo, da Secretaria da Saúde. É uma coisa fantástica, porque os idosos que estão nas casas e tem um corpo de pessoas que os seguem e que, por exemplo, tem tido coisas lindas. Os acompanhantes vão a aniversário de um idoso, está lá isolado na casa dele. Eles vão na porta cantar os parabéns, levar um bolo. É uma coisa fantástica, né? Isso dá saúde, isso melhora a minha saúde, inclusive minha saúde mental. Então, os serviços precisam, de fato, não deixar de continuar a dar apoio nessa pandemia a todas as necessidades de saúde e sociais das pessoas que estão necessitando ficar num distanciamento social. É lógico que eu tinha muito mais a falar para vocês, mas eu já falei demais, o meu tempo está terminando. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, de fato, o nome dessa videoconferência é muito importante. As velhices importam, as nossas vidas importam, tudo que a gente construiu importa, e nós não podemos deixar que isto vá para o ralo da pandemia. Ok, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Sérgio, aí pelas, acho que suas ótimas contribuições aí, trouxe também diversas reflexões aí em relação aos cuidados, né? Eu acho que um ponto quando você vinha falando, né, o que me veio assim realmente é algo que a gente, né, uma realidade local aqui de um disque apoio, né, a pessoa idosa que a gente constituiu aqui no município, né? Em primeiro momento, ele era um apoio mais assim na aquisição mesmo de compra de gêneros alimentícios em mercado, farmácia, para os idosos que residiam sozinhos, né? E muitas vezes não tinham condições, né, de poder estar se deslocando até o mercado ou a farmácia, né? E o quanto esse serviço a gente teve que se reinventar, né? Porque a maior demanda dele não foi essa, né? Foram situações, muitas vezes, que os idosos estavam ligando, né, por angústias, querendo realmente, então, aonde eles traziam mesmo, né, nas próprias narrativas deles, angústias, né, o que eles estavam sentindo, né, então eles queriam o acolhimento, né, então o quanto é importante também, né, principalmente esses serviços sociossanitários, tanto o SUS quanto o SUAS, né, pensarem realmente, né, serviços nessa perspectiva, né, que venha também atender aí a saúde mental, né, tanto também numa dimensão orientativa, né, até porque a gente recebia ligações, né, acredito que a Fernanda aí, que hoje coordena a política da pessoa idosa no município, deve estar nos acompanhando, né, o quanto a gente recebia ligações de idosos, muitas vezes, que queriam ir receber o benefício, né? Estavam angustiados, que queriam receber o benefício porque precisavam dele para comprar alimentação e não podiam sair de casa porque a comunidade falou que se ele sair, ele vai ser preso, né? Então, o quanto isso traz um sofrimento, né, muito grande, né, e de realmente, né, esse excesso de informações, né, que recebiam, né, porque acabava, né, hoje o WhatsApp de alguma forma, né, e outros meios de comunicação disseminam, né, muito fake news, né, e que para eles aquilo eles ditavam aquilo como verdade, né? Então, o quanto isso também trazia um sofrimento, né? Então, acredito aí que trouxe bastante reflexões. Obrigado. E depois a gente vai para o bloco também de perguntas, né? Então, vamos poder conversar melhor aí. Então, eu passo agora a palavra aí para a Ju, que vai estar, para a Juliana, que vai estar vai estar falando aí sobre demências e velhices também, discutindo um pouquinho. Obrigado, Denis. Pode ser Ju, né? O município todo já me conhece por Ju, então tá certo. Denis, obrigada pelo convite. Sempre um prazer trabalhar com você, com a Fernanda, né? A gente está sempre junto aí pensando a velhice. É um prazer
uma honra, na verdade, poder dialogar aí com a Marisa e com o Sérgio, né, que conheci agora. Os momentos da pandemia têm proporcionado a gente se aproximar, né, um pouco, conhecendo os trabalhos. Isso tem sido muito importante. Como a Marisa falou, é um ponto positivo nesses momentos tão difíceis que a gente está passando. Escutando o Sérgio falando, né, assim, a gente, mesmo em outra faixa etária, a gente vai se identificando com tudo isso, né, não, como a Marisa falou, as vidas importam, né, não só, também, né, as velhices importam. Mas vamos conversando. O meu objetivo hoje dessa conversa aí com vocês é dar visibilidade aos cuidados dos sujeitos com demência, né? A partir de um olhar aí um pouco diferenciado, mais ampliado, um pouco afastado só de um olhar, digamos, mais biológico, né, do que é uma patologia, o que acarreta, mas a gente pensar um pouco quem é esse sujeito com demência, e imagino nesse momento de pandemia, como é que não ficam essas situações, já que o sujeito com demência, ele já né, assim, se é difícil a gente pensar em políticas para os idosos, imagine para as doenças crônicas, as neurodegenerativas, né? Então, um pouco isso, que a minha ideia é, assim, trazer um pouco à tona, assim, de que também importa o sujeito com demência, né? Também há aí uma especificidade nessa patologia aí, como que a gente pode pensar ela e por que ela é tão importante hoje, né? Então, por que se fala tanto em demência, né? Então, porque a incidência da demência, ela vem, né? Ela aumenta porque estamos envelhecendo mais. Então, os dados epidemiológicos são alarmantes, né? Então, assim, por isso que se precisa não só falar de demência, mas a gente pensar a curto, médio e longo prazo aí em ações, como a Marisa lembrou bem, integradas, né, em termos de setores aí de saúde, assim, social, e é um pouco disso que eu vou trazer nessa discussão, né. Então, assim, só para contextualizar, né, os dados aí da demência feitos pela Organização Mundial de Saúde e pela Associação Internacional da Doença de Alzheimer, né, que surjam mais ou menos aí de 7 milhões de casos de demência, e isso vai dobrar, né, isso por ano, né, e isso vai dobrar a cada 20 anos. No Brasil, a gente está, por exemplo, com uma taxa de incidência aí de 14,8 por mil pessoas ao ano, por exemplo, só no Rio Grande do Sul, né? A gente tem poucos dados mesmo da demência no Brasil. A gente tem, difícil a gente acionar, contabilizar mesmo e ter uma proximidade de qual é a nossa realidade, né? Mas, então, por isso que a gente tem que começar a se preocupar aí, porque essa estimativa é que da brasileira aí, que aumente essa incidência da demência, sendo a demência de Alzheimer, que eu vou falar, a mais frequente, né, e eu vou explicar por que ela é a mais frequente, né. Então, assim, a minha pergunta que eu sempre faço, principalmente aqui para os profissionais da região, quem acompanha, né, e as nossas dificuldades que a gente tem enfrentado aqui na região, aonde estão os sujeitos com demência? Não é possível que eles não existam, né, com uma população bastante idosa, com essa incidência mundial, né, a própria Organização Mundial de Saúde pedindo aí os planos até 2025, né, então há um programa aí de sensibilização de todos os municípios aí, que se tenha um programa aí de atenção à demência até 2025. Então, eu sempre pergunto, né, onde que estão os sujeitos com demência, né, e principalmente, né, são as minhas próximas questões, como que a gente vai favorecer esse diagnóstico precoce, e quais são as possibilidades de assistência, e não só a assistência medicamentosa, porque o que a gente tem hoje, né, muito mais pelo SUS, é a medicação, né, mas a gente tem poucos os resultados, na verdade a gente tem poucos práticas mais efetivas, né, investimentos na assistência aí integrada
que é muito importante, né? Então, eu vou falar um pouco dessa linha de cuidados aí intersetorial entre saúde e assistência. O que a gente tem visto, por exemplo, na região, que é uma lacuna grande, é que muitos desses sujeitos, né, com demência, acabam sendo direcionados para instituição de longa permanência, o que é um problema, porque, né, a instituição de longa permanência, ela está na política de assistência social e ela não foi preparada para acolher esses sujeitos, né? Então, a gente vê, de um lado, por exemplo, na região, a gente tem tanto ILPI, né, instituições de longa permanência, que não acolhem sujeito com demência, já como critério não aceitam a entrada, ou a gente tem algumas instituições, né, aqui na região mesmo, que aceitam, mas que eu que já trabalhei um tempo, né, com projetos da universidade, em instituições de longa permanência, a gente vê que acabam esses pacientes, né, esses sujeitos com demência, eles são ainda marginalizados dentro da própria instituição, pelos próprios residentes que não entendem o que está acontecendo, por não caberem mesmo naquele local. E os funcionários, quando a gente conversa, eles também não estão preparados, né? Não, a ILPI não foi pensada para isso. A gente tem outros modelos aí, né, de se pensar essa assistência. Deixa eu só ver se eu vou para cá. Então tá. Eu tentei me organizar aqui, porque só que aí eu fui falando e fui pulando, e aí já não sei mais as minhas anotações. Então, de modo geral, né, o diagnóstico aí médico, ele sempre vai, só para colocar como um problema também o diagnóstico, né, ele exige mais tempo até, né, porque o diagnóstico, ele é mais clínico, apesar de ter vários já fatores, né, que a gente conhece, fatores biológicos, né, que são importantes para fechar melhor esse diagnóstico, mas ele ainda é essencialmente clínico, né, ele envolve uma discussão sempre que é dificuldade de memória, o declínio cognitivo e envelhecimento, né, e a queixa de dificuldade de memória, ela é muito comum no idoso, né, a gente que trabalha mais com idoso, ele começa até a valorizar um pouco mais essa dificuldade de memória, esses lapsos que são normais, que a gente tem a vida toda, né, eu tenho, no estresse, todos nós temos, quando estamos, né, na velhice, a gente acha que isso é coisa de velho, e não, a gente teve isso a vida toda, né, então tem dados bem importantes, assim, das clínicas de São Paulo, né, nos setores de diagnóstico de demência, que 90% dos idosos têm a queixa de dificuldade de memória, mas apenas, 5% mais ou menos são esses dados que desenvolve mesmo a demência. Então, assim, a gente precisa avançar, né, de como lidar com essas queixas de memória, porque, assim, e acolher isso também de uma outra forma, não é porque está valorizando as dificuldades de memória que vai desenvolver um quadro aí de demência, né, que é bem importante a gente acolher. Eu vou... E assim, então, em termos das práticas intersetoriais, né, que eu queria destacar, que aí a variabilidade aí desses casos. Então, como sempre é dificuldade de memória, declínio cognitivo e envelhecimento, a gente tem uma variabilidade muito grande aí, até para a gente pensar em diagnóstico. Inclusive, a gente tem a demência precoce também em jovens, né? A gente tem tantos achados, por exemplo, a gente pensar nessa variabilidade e a importância de um acompanhamento longitudinal do idoso e como que a gente poderia pensar nesse acompanhamento, né? Que a gente pode ter, por exemplo, achados orgânicos, deterioração neurológica, mas sem muita ainda sintoma significativo. Ou eu tenho casos que eu tenho sintomas significativos sem nada muito orgânico fechando esse diagnóstico, né? Então, precisa muito de um olhar clínico apurado, um acompanhamento longitudinal desse idoso, né? E aí, então, pensando nisso, a gente tem hoje, né, pela Organização Mundial de Saúde, o Plano de Ação Global
em resposta à demência como prioridade de saúde pública, né? Então, esse plano, a principal meta dele é que 75% dos países desenvolvam políticas, estratégias ou estruturas nacionais para a demência até 2025, né? Então, a idade, ela é um fator de risco, sim, para a demência, né? Como eu coloquei desde aqui do começo aqui dessa minha fala. Mas há outros fatores de risco, né? E aí a gente vai ver que, como ele é bem amplo, esses fatores de risco, como é um cuidado do idoso, né? Que é, como o doutor Sérgio falou, a inatividade física, diabetes, uso de tabaco, de álcool, né? A depressão de meia-idade, o nível educacional, o isolamento social, hoje ele é considerado, antes dessa pandemia, ele já era um fator de risco para demência. Então, assim, a gente precisa ficar muito agora atento a isso. Imagine quem estava entrando em processo demencial, o que não desenvolveu aí com esse isolamento, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. A inatividade cognitiva, tudo isso tem estudos já indicando isso como fator de risco, e eu fico pensando como é que estão esses sujeitos aí que ainda não tinham diagnóstico, ou que ainda estavam nesse começo aí, né? Então, a gente tem, em termos de política nacional do idoso, quais são os melhores meios de acolher aí, de práticas tanto suas e SUS, o que seria possível aí? A gente tem diversas modalidades, né? Como a própria família, a família acolhedora, a residência temporária, o centro-dia, né? Os próprios centros de convivência, a república. E a gente tem muitas modalidades, né, mas poucas funcionando efetivamente e de modo mais amplo. A gente tem mais em São Paulo hoje, né, o centro-dia para idosos. E diversos países relatam resultados muito satisfatórios de centro-dia para idosos, por isso que eu queria enfatizar a importância aí do centro-dia para idosos. E qual que é a equipe que se precisa para um centro-dia para idosos, né? Um coordenador que é das ciências humanas, geralmente é o assistente social, um profissional de atividades socioeducativas, um psicólogo, pedagogo, né, um gerontólogo, ou um terapeuta ocupacional, um cuidador para um grupo de cada 10 pessoas idosos, que pode ser um auxiliar técnico de enfermagem, um supervisionado por enfermeiro da rede municipal, o agente administrativo e um cozinheiro. Essa é a equipe básica para um centro-dia, né? Então, a gente vê que não é tão complicado, né, a gente pensar numa modalidade tão potente aí desse início, principalmente no início da demência, de a gente conseguir, a partir do centro-dia, acompanhar longitudinalmente esses idosos, né? E aí, e a própria Associação Brasileira de Alzheimer, ela indica aí essas outras atividades, além da medicação, né, como a arte, a música, como isso tem trazido resultados muito satisfatórios, né. E aí, então, eu vou para a minha segunda parte aí, para não me estender muito aqui na minha fala, eu queria, então, sensibilizar de quem é o sujeito com demência, né, que foi, eu trabalhei aí no meu doutorado, assim, esse enfoque em trilinguagem e demência, muito voltado ao próprio sujeito, e quanto que ele tem aí de história, né, e aquilo que o sujeito com demência fala, apesar de às vezes distante da realidade imediata, são as próprias lembranças, né, então se ele traz com as próprias lembranças, mesmo que às vezes distantes do momento, que soem um pouco estranhas, né, são lembranças dele, né, então a minha sensibilidade, né, que para os profissionais e as famílias, né, que deem esse lugar de fala para esse sujeito, que deem essa voz para esse sujeito e esse espaço para ele ser escutado, porque a gente tem diversos estudos, assim, com linguagem, principalmente eu queria citar um do Centro-Dia na França, que é um pesquisador, o Messi, ele relata um caso de
grande avanço, assim, de pelo menos de que segurou muito tempo o avanço da demência de uma senhora na progressão a partir de atendimentos no Centro de Dia para Idosos. Ele conta um caso, ele fazia atendimento com uma senhora, com uma arte terapeuta, e ele relata muito. Então, eu gosto da experiência, apesar de ser de outro país, a gente nunca pode aplicar a nossa realidade, né? Acho que não é o objetivo, mas é que ele chama a atenção assim, que em 15 anos de experiência, né? Até retirei o que ele fala, em 15 anos de diferença, ele nunca encontrou a doença com rótulo, né? Ele nunca encontrou aí, é só um rótulo doença de Alzheimer. O que ele achava? Que ele encontrava, né? Cuja história não se escorra num fato existencial que tenha revelado ou causado um estado depressivo. Entre os acontecimentos patológicos, encontramos as perdas clássicas. Ele fala desemprego, aposentadoria, o falecimento de uma pessoa próxima, deslocamento do lugar em que se vive, hospitalização, e como todos esses traumas e perdas têm afetado e digamos, seja o disparador aí, lógico, tem todo um papel biológico junto, mas um disparador importante aí dessa fragilização do idoso, né? E nós estamos exatamente neste momento, eu estou chamando a atenção para isso, né? Sim, o idoso que já tinha uma predisposição, ele está enfrentando mais perdas e mais isolamento neste momento. Então, assim, é algo mesmo para a gente avaliar neste momento e depois pós-pandemia, como é que nós vamos, quais são nossos quem sobrevive e vive a tudo isso, né? Como que a gente vai retornar? É sempre essa nossa dúvida. Então, para além do orgânico, né, eu queria destacar isso, que o sujeito ele aparece na demência, ele pode ser escutado, e a gente tem ótimos resultados aí quando a gente faz algumas práticas a partir aí de um banho de linguagem, que são as oficinas, colocar para falar as artes terapias, né? A gente tem vários, eu vou citar aí Ângela Mucida, Goldfarb, a gente tem os fonoaudiólogos da minha rede de pesquisa, Suzana Fonseca, Mariana Emendable, Rosana Lante, que trazem muito essa vertente aí de que na hora que você dá um espaço aí de falante, que é possível banhar ele pelo simbólico, que ele ocupa esse lugar, há momentos de muita lucidez, mesmo em casos avançados na demência. Há momentos em que isso pode modificar, né? A gente não está dizendo nenhuma cura para demência, eu estou dizendo assim, no cuidado aí, né nesse prolongamento aí dessa qualidade de vida. Esse espaço aí, então, que eu trago, que é importante, né, para o sujeito com demência, através, então, dessas histórias endereçadas, desses laços, importa aí que ele faça laço com o outro, porque é exatamente isso que ele vai perdendo na demência, esse laço com o outro, né? Então, eu queria reforçar essa importância aí das rodas de conversa, das oficinas, dessa tudo que for possibilidade aí de enfrentar essas feridas, essas perdas desse corpo envelhecido, né? Porque isso fragiliza, a gente começa a não se reconhecer mais nesse corpo que também envelhece, ele também se limita, tem que, para subir escada está mais difícil, isso vai afetando esse idoso de como ele vai lidar com isso, e esses espaços aí de fala, eles são importantes até para trabalhar discursos estereotipados da velhice, né, que velhice não é doença, então são espaços bem importantes e que podem ser feitos nos serviços públicos, em diversas, tanto no SUS como pelas SUAS, mas em práticas integradas, né. E aí eu vou finalizar, então, com a fala de uma paciente minha, logo no início da demência, né, ela estava bem no começo, quando ela começou
comecei esse atendimento com ela, e só para contar rapidamente para vocês, ela já não lia e não escrevia mais no início da demência, ela era professora de francês por mais de 30 anos, ela foi, quando ela começou o atendimento, ela não conseguia mais escrever, e mesmo com a demência e mesmo, né, ela medicada, ela avança aí em termos de 1 ano, ela passa a ler, a escrever e fazer um diário, né? Então, como é possível a gente mesmo ultrapassar esses diagnósticos, né? Então, eu vou trazer a fala dela, que eu gosto muito, logo nas primeiras conversas, ela diz assim, é engraçado, né, a gente só pensa em morte. Eu digo, Jesus do céu, eu sei que um dia eu vou estar aí com o Senhor, eu vou estar com o Senhor, mas me deixa ficar mais um pouco. Eu quero ver minha família toda, né? Engraçada a vida. Sofrida para mim? Não. Graças a Deus sempre fui feliz. Mas agora eu tô com esse problema por causa da velhice, né? Da idade. Eu ando esquecendo as coisas. Então eu acho que era um pedido de ajuda, né? E é lógico que ela continua aí com a doença, mas de que a gente conseguiu trabalhar com ela em alguns momentos aí e tentando amarrar melhor isso, que essas pontas que estavam aí tão perdidas, né? E aí, no final de 1 ano, ela falava assim: nossa, esse tratamento, você sabe que eu passei a sonhar mais? Também ajuda a gente a sonhar mais, eu lembro agora até dos sonhos. E eu acho que é isso, a hora que a gente traz o sujeito, a gente dá esse lugar para ele, enlaçado com o outro, né? Ele passa a sonhar mais, a ter mais esperança, né? Eu acho que é isso que falta ao sujeito com demência, que está tão difícil. A gente vai marginalizando, vai cuidando, né? E a gente precisa pensar. É lógico, assim, só também para finalizar, pegando algo bem importante que a Marisa também falou, é lógico que a gente tem que considerar diversas construções familiares, né? Então, sim, nem sempre esse sujeito com demência, ele tem algum vínculo e afeto com essas famílias pela própria construção de vida, né? Então, a gente vê muito mesmo os casos de abandono e aumento de violência pelas próprias construções, aí, como a Marisa lembrou, da família. Então, a importância também, não só da gente cuidar, né, desses idosos, mas pensando em políticas integradas, de como é importante a gente cuidar dos vínculos dessas famílias, né, que estão fragilizados muito cedo, e como que a gente pode aí pensar, programar uma velhice desses familiares ou dessa família de uma outra forma, né? Isso também é uma coisa que eu tenho visto, principalmente quando chega na LPI, né? Quem chega na LPI hoje, a LPI mais pública, né? De acesso mais público para os vulneráveis, quem chega hoje é por abandono, né, por negligência, né? Mas aí quando a gente vai ver a história desses idosos, principalmente na região, a gente fez um levantamento, os vínculos familiares já estavam muito fragilizados antes mesmo da velhice, né? Então a gente tem que pensar aí em políticas integradas aí para a família mesmo, acho que como a Marisa falou, né? Para a família e não só para uma faixa etária. Tá bom? Acho que é essa a minha contribuição também e estou aberta aí para a gente conversar. Obrigada. Obrigada, Juliana, aí pelas reflexões. Acho que trouxe aí bastante também provocações, né? Algumas em relação principalmente aí a se pensar, né, de política pública, né, para essa população, né? E o quanto isso também institucionalmente, né, não é muito pensado, né? Que a gente vê ainda que o direcionamento das políticas públicas, né, tanto do SUS, o SUAS, ele vai ainda, parece que por um modelo, né, de velho ativo, né, aquele que consegue, né, que são práticas muito só de exercício físico, de eu ir até o serviço, né, então, o quanto é importante também, né, pensar aí nessas práticas, né, eu acho que o que, assim, me trouxe até de reflexão inicial que vai perpassar as 3 falas, né? E queria ouvir também um pouquinho vocês em relação a uma política, né? O quanto ainda a gente é falho, né? De ter uma política aí nacional de cuidados mesmo, né?
porque ainda esse cuidado é muito no âmbito muito privado, né? E tem um afastamento muito, um distanciamento do próprio Estado, né? Principalmente em serviços públicos, né? E quando entra, muitas vezes entra muito numa lógica de eu vou te culpar, você é responsável por esse cuidado, né? E você vai ser penalizado por isso, né? Então, eu queria ouvir também um pouquinho vocês, o que vocês pensam em relação a isso. Acho que atravessa bem aí essa nossa discussão. Aí eu vou estar, o pessoal também pode estar aí participando, né? Colocando perguntas aí, coloquem lá na live da Secretaria de Assistência que a gente vai estar aí passando aí para estar discutindo, né? Então, passa a palavra, acho que é o Sérgio, pode ser? Ô, Denis, você falou uma coisa que é fundamental. Nós temos umas políticas de saúde escritas fantásticas, fenomenais. O Brasil tem boas propostas para atuação com os idosos, apesar que se a gente não avançar um pouco mais, nós vamos ficar para trás, porque outros países já estão avançando ainda mais as políticas. A gente, em todo caso, ainda tem políticas boas, só que a Constituição coloca que é dever da família, da sociedade, do Estado, nessa ordem, né, que seja dado apoio para as pessoas idosas, tá certo? Só que, o que tem acontecido? O Estado não financia, o Estado se omite de uma forma absurda no nosso país, né? Hoje, apenas agora que algumas ações dentro do SUS, do SUAS, estão favorecendo um pouco mais o cuidado. A sociedade é um ser muito etéreo, né? Então, alguns ajudam, outros não. A velhice tem uma visão social, muitas vezes, muito ruim, né? Todo idoso é demenciado. A Juliana até falou algumas coisas disso. Então, nem todo mundo entende o que é fazer cuidado na velhice. Então, recai sobre a família. Então, esse tripé que está na Constituição acaba sendo um monopé, né? É um saci pererê, fica nas costas da família, que está hoje mudando. Nós não temos mais famílias que têm a capacidade, como um todo, de acolher todas as necessidades das pessoas idosas, que estão vivendo cada vez mais. As famílias são cada vez menores, né? Foi falado aqui. As famílias têm outras necessidades, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Quem vai cuidar das pessoas? Se os serviços públicos, né, se as políticas públicas não assumirem o papel que elas têm de assumir, o cuidado das pessoas idosas vai ficar extremamente deficitário. Por isso que, quando a gente fala que precisamos de apoio, dar apoio, né, ter programas que deem apoio aos idosos, principalmente aqueles que não têm mais família, por vários motivos, ou porque não tiveram família mesmo, ou porque brigaram com a família, tá certo? Se a gente não tiver programas públicos para dar o suporte a essas pessoas, a qualidade de vida vai ser muito prejudicada e a cidadania vai estar rompida. Então, por isso que programas como o Programa Acompanhante de Idosos na cidade de São Paulo, ou Melhor Cuidado na cidade de Belo Horizonte, né, em que agentes de saúde, vamos chamar assim, tá, que vão até a casa dessas pessoas que estão fora dos sistemas para trazê-los de volta e, com isso, dar cidadania e vida saudável. Então, é fundamental que realmente se unam, essas nossas políticas têm de ser unívonas para fazer, principalmente saúde e assistência, volto a insistir, para haver maior efetividade, maior eficácia, uma melhor qualidade no cuidado. Bom, eu acho que é difícil não falar outra coisa, assim, eu concordo com o que o Sérgio tá falando. Eu acho que é a preocupação agora mesmo, de fato, as famílias diminuíram as mulheres, exatamente esse nossa questão, né? E a gente estava trabalhando num levantamento até da instituição de longa permanência aqui da região,
E me chamou muita atenção isso, assim, porque qual que é o motivo da institucionalização do idoso, né? Esse idoso mais vulnerável é a busca, é a família que leva ele para a instituição, né? É a família que pede que deixe lá. E muitas famílias pedem para não ter mais notícias, né? Me chamou a atenção esses dados, né? Assim, nossa, o que está acontecendo? Aí a gente vai um pouco olhando para a história desses sujeitos, muitos, né, passaram a vida no alcoolismo, né? Então, assim, que também é outro problema, né, da gente ter achando que o alcoolismo ele é difícil de ser mensurado, né, nas famílias. Aqui na região a gente tem um índice muito grande de alcoolismo, região sul de um modo geral, né? E aí o que acontece, né? Vai fragilizando esses vínculos, né? Geralmente, né, esses idosos não fizeram vínculo com essa família por conta da doença, e aí são abandonados. E aí você vai obrigar, e é isso que o Sérgio está falando, que eu acho bem importante, assim, como que você vai exigir que a família que desmoronou há anos atrás por outros motivos, agora cuide desse idoso, né, que geralmente já está com outras doenças crônicas até. É assim agora, então, uma exigência do serviço público, né? E cada vez a gente tem vivido o estado mínimo, né? A gente tem uma precarização de políticas desesperadora, assim. A região aqui, então, a gente, né, tá sem programa de saúde da família efetivo, né? A importância do agente comunitário, né, de ir na casa, né, de fazer essa busca. Hoje a assistência social tem a busca ativa, o Denis pode explicar até melhor, né, Denis, que eu acho que é quando, de fato, trazer isso que o Sérgio falando, trazer o idoso voltar para o sistema, né, porque lembro muito uma colega que falava que quem chega na UBS, quem vai procurar o serviço, está, às vezes, em melhores condições, porque consegue ir pedir ajuda, né? Quem está em piores condições é quem está lá na casa, que ainda não conseguiu nem se movimentar para buscar ajuda de algum serviço. Então, trazer ao sistema, isso é fundamental, né? E a gente tem práticas de baixo custo, né? O que falta mesmo é o mínimo, né? A gente não tem o mínimo, né? Então, assim, não são grandes investimentos, né? A gente, os nossos recursos humanos, na verdade, que precisariam, né, ser de maior investimento, são os técnicos preparados, a gente comunitário, sempre falo isso, da importância do recurso humano, né? A gente vê muito mais investimento que a estrutura, a construção, né? Isso dá visibilidade política, né? A região aqui é muito... enfim, como eu sou da universidade, eu posso fazer críticas maiores do que o Denis, que trabalha na própria secretaria, às vezes vive essas saias justas, né? Eu posso falar mais, né, Denis sempre acha que eu tenho uma certa distância, aí, apesar de trabalhar muito próximo e torcer sempre pelo município e pela qualidade de vida, né, de todo cidadão. Mas, assim, em termos políticos, a gente sabe que a construção, ela dá uma visibilidade enorme para o voto, enfim, é o que a gente tem enfrentado nos últimos anos, né? E a gente sempre pergunta aqui, né? Então, tem uma nova construção, quem vai trabalhar lá, né? Assim, cadê, né? Assim, eu penso, o investimento em recursos humanos, ele não existe, assim, né? É desanimador, né? Juliana, você falou uma coisa que é muito importante, né? Então, e o Denis perguntou a questão do cuidado. A gente tem de lembrar que a melhor forma de cuidar é quando tem o afeto, quando tem o amor envolvido. A qualidade do cuidado é inimaginável quando a gente cuida por afeto, por amor, né? Isso não tem dúvida, né? Então, quando nessa situação, né, ou porque as trajetórias de vida levaram a distanciamentos, brigas, etc., e chega na velhice, quem vai cuidar? Não adianta judicializar, que é muitas vezes, porque como o Estado se omite,
como a sociedade também, a maioria não importa, porque a visão da velhice é ruim e a sociedade pensa mais no jovem, sobra para aquela família, né, toda desestruturada, sem condições de cuidar, e que o afeto não existe, aí o juiz vai lá e fala, você tem de cuidar. Quer dizer, judicializar é a pior coisa que tem. Então, nós temos, de fato, por que a justiça não fala assim? Setor público, está aqui na Constituição, ó, na Constituição, também é dever do Estado cuidar. Quer o dinheiro, quer o financiamento das políticas, quer uma política efetiva de apoio a quem está necessitando, a quem não tem família, né? Quer uma política boa para melhorar as instituições de longa permanência. As instituições de permanência públicas e filantrópicas vivem à míngua na maioria das cidades do Brasil. E nós temos de ajudar. E por que o juiz não vai lá em cima do Estado, né, e falar não só em cima da família? Então, a judicialização não é uma coisa boa. Então, a melhor forma de cuidar com carinho. E aí eu tenho de fazer um apelo aos profissionais, principalmente das instituições, aos profissionais que trabalham em serviços que atendem idosos, principalmente idosos mais fragilizados, social e de saúde, tá certo? É que o cuidado também profissional tem de ser um cuidado por amor, por afeto. Quer dizer, eu não vou cuidar por obrigação, não posso. Senão, também, mesmo ali na minha profissão, a qualidade do meu cuidado é muito ruim. E isto não é uma dignidade que eu estou transferindo para aquela pessoa que está tendo o meu cuidado, né? Se eu fizer um cuidado por apenas obrigação e não afetuoso e por amor. Tá certo? Obrigado, Sérgio, né? Obrigado aí, Juliana, acho que pelas valorosas aí contribuições, né? Assim, de primeiro momento, a gente não desse bloco mesmo, a gente só tem mesmo o pessoal aí tá agradecendo, né? Mandando aí mensagens, né? De agradecimento aí pela participação, né? Tanto da professora Juliana quanto do professor Sérgio quanto da professora Marisa também participar, né? Não tivemos nenhuma pergunta em relação a isso, né? Eu acho que então a gente está aí fechando praticamente quase 2 horas de live, né? Sabemos que a nossa proposta era até de chegar a 1h30 por aí, né? Se estendeu um pouquinho, né? Sabemos, né, que muitos têm compromissos depois, né? Então acho que encerramos aí esse nosso momento, né? Também, né? Faço um agradecimento especial a tanto a Marisa, né, que não está mais presente conosco, né, mas contribuiu, a Juliana aí por trazer também as reflexões, ao Sérgio, né, o querido Sérgio, leve nosso abraço também afetuoso aí, né? Agradecimento. Esperamos nos ver em breve, né? Em mais formações, em eventos, né? E não sei se vocês querem fazer 1 minuto só de considerações finais e aí fechamos daí. Pode ser? Eu queria deixar, porque a gente fala, quando a gente vai falar de saúde, a questão fica muita pandemia, fica uma coisa pesada, a gente fica tão chateado, saúde mental, etc. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? A gente tem de olhar para frente. Eu sei que não sabemos qual vai ser o novo normal, a nova realidade, mas nós temos de olhar para frente, esse futuro, e usar todas as nossas experiências do passado, usar tudo isso que a gente está vivenciando nesse momento para transformar, de fato, esse novo futuro que virá depois da pandemia, que um dia vai acabar. Não tenha dúvida. Se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, não sei, mas um dia vai passar. E que esse mundo a gente consiga levar as nossas experiências, coisas boas para o futuro, mudando um pouco o mundo, né, para um mundo mais justo, mais equânime, mais igual, sem diferenças de idade, de cor, de sexo, de nada. Um mundo mais humano. Eu tenho muita esperança que a gente consiga isso.
Um abraço para vocês, esse povo de Irati fantástico. Juliana, prazer, e que eu fiquei muito feliz de ter participado e aprendi muito, né? Marisa, Juliana, me ensinaram muitas coisas hoje, eu estou muito feliz e estou saindo daqui melhor do que eu entrei. Muito obrigado, gente. Um abraço virtual. Valeu. Obrigada, Denis, obrigada. Obrigado. Também aprendi muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.